Então, quando for para terminar, me dá aí um toque, porque senão eu vou embora, tá bom? Glória a Jesus. Um beijão no coração de todos vocês que estão aqui. Que o Senhor continue abençoando e tocando. E eu sei que você já orou, mas eu gostaria de, antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Muito obrigado pelos céus abertos em nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai tocar em corações. Eu sei que o Senhor vai ministrar em vidas. Eu sei que o Senhor vai tocar e vai entrar em lugares onde que nós nunca vamos ter acesso. E é por isso que eu te dou graças. Senhor Jesus, muito obrigado. Seja bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo, seja bem-vindo. Papai querido, seja bem-vindo. Que essa palavra que possa, Senhor, entrar nesse terreno e fazer a mudança, a transformação do qual essas vidas precisam. Continua falando conosco, continua ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Paula. Derrama sobre ela esse azeite especial que o Senhor tem para o dia de hoje. Derrama essa graça, essa unção sobre ela, o ministério dela e sobre todas as mulheres e homens, crianças, todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém, linda. Você me faz lembrar muito uma amiga minha. Muito linda, linda, linda. Querido, o Senhor colocou no meu coração Abacuque 3. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Não vamos orar para tempos melhores porque não vamos ter, não vamos alcançar. Eu acho que o tempo melhor vai ser depois do arrebatamento, quando nós estivermos com Cristo. Estamos vivendo tempos difíceis, finais. Mas uma coisa assim, a igreja, a noiva de Cristo, ela é tão especial, que mesmo nós passamos por momentos difíceis, por dificuldades e lutas, o Senhor estará ali conosco, nos confortando e alegrando nossos corações e nos ajudando a passar por esse momento complicado que a humanidade, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro está passando. Então, Abacuque 3:17 diz assim, olha, para começar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vindes, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu vejo em Abacuque aqui um coração que mesmo esse coração não está compreendendo, não está alcançando a entender. Esta mente não consegue a compreender o que está acontecendo na nação, porque esse profeta, ele estava vivendo numa época, querido, profundamente em crise, tanto espiritual como física. Nós não, por mais errado que o mundo esteja, nós não alcançamos a viver ainda esse período de crise que o Abacuque viveu. Onde que o injusto estava prosperando, aonde que o ímpio estava crescendo em prosperidades, e o povo de Deus estava em decadência. Era como se ele olhasse para a nação, olhasse para a igreja, olhasse para o povo e perguntasse para si: cadê Deus? Sabe aquele momento que você olha para você e você diz: Deus não está aqui, Deus está na casa do ímpio, está na casa do outro, está na casa de fulano, mas Deus não está aqui. Aonde está Deus? E eu tenho uma boa notícia: aonde que você questiona onde que ele está, é aonde que ele está. Ele está permitindo que nós passamos pela fornalha, como Daniel passou. Ele está permitindo que nós passamos por situações tão difíceis para nos polir,
Além de polir, querido, ele quer nos fortalecer, porque quando nós estamos em crise, em lutas, em problemas, digamos assim, num linguagem bem popular, é onde que a nossa fé aumenta. Nós não deixamos a Deus. As dificuldades, as tempestades vêm para nos ajudar a crescer. Existem dois tipos de tempestades. Existe aquela tempestade que é enviada por Deus para ele mostrar a glória dele, como ele fez com os discípulos. Quando ele foi passar para o outro lado, e ele estava dentro do barco descansando, a Bíblia diz que ele estava dormindo. O apóstolo Pedro tinha acabado de ouvir uma mensagem poderosa de Jesus. Você pode imaginar isso? Ele acabou de ver milagres que eles nunca viram na vida deles. Milagres ao vivo e a cores. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo ministradas, pessoas sendo salvas, libertas. E de repente ele estava em volta de uma tempestade tão grande. E ele olhou para o mestre dormindo. A Bíblia diz que o mestre estava dormindo. Quantas vezes, pastor, eu falei, Jesus, me dá esse travesseiro, eu preciso desse travesseiro. Alguma coisa especial nesse travesseiro. Querido, e o Pedro, como muitos de nós não entendendo, olhava para o Senhor e levantou uma ira nele, tipo assim, eu não acredito, tá tudo aqui destruindo, o barco vai afundar, nós vamos morrer. O Senhor falou de esperança, o Senhor falou de arrebatamento, de salvação, mas nós vamos morrer, inclusive o Senhor está dormindo. A mente dele não conseguia entender. Dá para imaginar isso? Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Jesus olhou para ele tipo assim, aqui nós falamos assim, what's wrong? O que está passando? Mar, tempestade, cala-te. Esta palavra soou tão poderosa que a tempestade teve que obedecer. E eu olho para Abacuque, pastor, eu olho para Abacuque, eu falo assim, Senhor, imagina essa mente de Abacuque. Ele olha para o lado direito, não vê solução, para frente não vê solução, para a esquerda não vê solução, em lugar nenhum tem solução. Mas de repente ele olha para o céu, ele fala assim, há uma esperança. Este Deus gosta de brincar conosco de esconde-esconde de vez em quando. Eu já li isso em alguma época do Pentateuco, dos profetas. O Senhor vai nos livrar. E ele fala ainda que a figueira não floresça. Ele estava dizendo para ele mesmo, olha, mesmo que você não está vendo a figueira florescer, mesmo que no vinde não há frutos, não há produto da oliveira, mesmo que não haja, creia somente e tu verás a glória de Deus. Teve uma época que eu olhei para o Senhor e falei assim, Deus, agora nós perdemos, o Senhor perdeu. Querido, voltou? Eu olhei para o Senhor e falei assim, agora perdeu tudo, agora acabou, não tem mais jeito, o Senhor perdeu. Querido, eu me lembro, esse fato aconteceu quase 30 anos atrás. E eu olhei para a situação, falei, perdeu, nós perdemos, Senhor, perdemos, as trevas ganhou, o diabo ganhou, o inferno ganhou, nós perdemos. Eu acho que Deus olhou assim, acho não, tenho certeza, Deus olhou para mim e começou a rir. E até hoje, passaram 30 anos, até hoje, não pergunta como que ele fez. De repente ele deu umas voltas lá e deu tudo certo. E eu olhei para ele, eu falei, como que o Senhor fez? Até hoje eu estou perguntando como foi que o Senhor fez. Então, para Deus mudar o caos em algo especial, para Ele fazer o sol brilhar de novo, querido, basta uma palavra, basta um toque, basta a presença dEle. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus tremendo. Não importa o que você está vivendo nesse dia chamado hoje. Não importa se você precisa de uma cura. Não importa se você precisa de uma palavra. Não importa se você precisa de uma porta aberta. Não importa se você precisa do sol brilhar na sua vida.
Basta uma palavra do Senhor. Amém? E tudo dá certo, não abrir e piscar de olhos. Então este homem aqui, esse profeta, estava vivendo numa situação como nós muitas vezes vivemos. Há momentos em nossas vidas que pensamos que tudo vai dar, que tudo vai desmoronar. Nós queremos até desistir. Sabe aquela vontade de jogar a toalha, desistir de tudo? Mas, querido, nós que conhecemos o Senhor, nós não desistimos, não vale a pena desistir. Nós não fomos chamados para desistir, nós fomos chamados para prosseguir. Eu me espelho muito na águia. Quando a águia chega numa idade de 70 anos, o bico dela cresce tanto que ela não consegue agarrar a presa. As unhas dela crescem tanto que ela não consegue agarrar a presa. As asas dela crescem tanto que ela não consegue cortar por causa do bico. Ela só tem uma solução, duas ou melhor. Ou ela morre, ou ela vai para um lugar bem alto, mas o mais alto que ela encontrar, levar ali com ela pedras, e ela ficar ali um período, e começar pegar o bico dela e sair. Como que fala? Como que chama aqui? Me ajuda. Ralando na pedra, até arrancar, porque aquele bico já não serve mais, ela precisa de um bico novo. Então a história diz que a águia começa nesse processo de arrancar, e nesse arrancar, querido, nesse processo sangra, nesse processo dói, e dói muito. E quando ela consegue arrancar o bico, ela precisa de um tempo para tudo aquilo cicatrizar e nascer outro bico. E aquele bico já nasce com mais força, é um bico de criança, um bico novo, um bico forte. E com esse bico ela começa a arrancar as unhas. Imagina o processo. E ela não olha para o Senhor e diz assim: Deus, me ajuda, onde que tu está? Por que o Senhor não facilita e arranca para mim não sofrer esse processo? Ela vive aquele processo com paciência, com cuidado, com amor. É isso que Deus quer, que nós aprendemos a viver o período de crise com paciência, com amor, com confiança, confiando no Senhor. E de repente, querida, ela consegue arrancar todas as unhas. Aí vai para o último processo, que é arrancar as penas. Querido, eu não sei quanto tempo que ela fica ali. Assim como eu não sei quanto tempo que você precisa para Deus entrar no processo da restauração, da salvação, da cura, do seu milagre na tua vida. Mas Deus não faz nada de graça, nós temos que merecer. Porque se nós não merecemos, nós não vamos dar valor. Se você olhar para trás, você vai ver que a sua vida, ela floresceu quando você deu valor. Cada luta, cada conquista que eu conquistei, cada situação que eu vivi, eu olho para trás e eu falo, eu dou valor porque eu senti dores. Eu dou valor porque eu chorei nos pés do Senhor. Não foi de graça. A salvação, ela é de graça quando você vem ao Senhor e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o processo da salvação não é de graça. É um processo de renúncia. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a este mundo, eu tenho que renunciar a Satanás, eu tenho que renunciar ao sistema, eu preciso renunciar. Isso me custa dor, isso me custa perca. Oh, aleluia! Para me ganhar a coroa. E depois que nós passamos por esse processo, vem aí a satisfação, a alegria, o gozo. Sabe a mulher quando vai parir, ganhar nenê? Eu costumo dizer assim que se alguém ou seu marido que está ali próximo falar assim, amor, quantos filhos nós vamos ter, é capaz dele ficar sem cabelo. Porque ela quer bater nele, ela quer arrancar seus cabelos, ela quer jogar ele
o lugar mais longe que ela puder. Porque naquele momento ela quer tudo, menos ter mais filhos. A dor é tremenda. Amém? Mas olha a diferença que minutos depois, quando o bebê entra no colo dela, nos braços dela, ela olha para o neném. O marido faz a mesma pergunta. E a reação, a atitude dela é diferente, pastora. Ela olha para o marido e fala assim: amor, quantos Deus quiser me dar ou nos dar. Muda a situação. No momento da crise, no momento do processo, nós questionamos, nós pensamos tantas coisas. Muitas vezes eu já falei para o Senhor, eu falei: Senhor, não liga pelo que eu penso, não liga pelo que eu falo, não liga, Senhor. Me ajuda a passar pelo processo, mas não olha pelo que eu falo, me abençoa que eu vou chegar lá. Aí depois eu falo: Jesus, que maravilha, eu não entendi ali, mas agora eu entendo, obrigado, graças. Nós começamos a olhar para o Senhor com aquele coração cheio de amor, de ternura. E falamos assim: Senhor, Tu realmente é um paizão, amém? É um paizão. Então, quando Abacuque, ele começava a questionar, começava a olhar para o sistema que ele estava vivendo, era incompreensível ver as pessoas que não tinham Deus, as pessoas que não conheciam o Senhor, as pessoas prosperando e a igreja do Senhor entrando no caos, numa crise tremenda. Mas ele não sabia que depois daquele processo viria um resultado maravilhoso. Voltando para a águia, depois de todo o processo, a águia começa a ter um espírito renovado, uma alma renovada. E é tão maravilhoso, querido, ninguém segura. É a mesma coisa quando você está muito tempo na presença ou melhor, nos caminhos do Senhor. Você precisa entrar no lugar secreto que é só você e Deus. Mesmo que você não sinta Deus naquele lugar, mesmo que você não veja Deus naquele lugar, Ele está ali, você não precisa ver e nem sentir. A águia não via ninguém lá, não via acho que nem a presença de Deus ali. Mas ela tomou uma decisão, uma atitude. Nós vivemos de atitudes. Não importa o que acontecer, quando você toma uma atitude, isso muda a sua vida, transforma a tua vida para sempre. Quantas vezes, querido, eu gosto muito de orar de madrugada, às 3 horas da manhã na igreja. Eu saio pegando quem quer ir comigo, nós vamos. Querido, mas às vezes aqui onde que nós moramos é muito frio, nessa época é frio demasiado. É frio que até o carro não quer nem sair do lugar de tão gelado. É tão frio que os vidros congelam tudo, tem que pegar água quente para jogar no vidro, para a gente sair saindo logo para não perder tempo. E nesse momento o corpo não quer sair da cama, quer ficar ali. Mas quando nós chegamos na igreja também nós não queremos sair, não queremos ir embora. A presença do Senhor invade nosso ser. Eu falo: Jesus, que coisa doida, mas é tão gostoso. Depois que você sente, você sabe, isso vai te gerando experiência, conhecimento. Aí você possa dizer como Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, eu confio no Senhor. Nem que haja fruto na vinde, eu espero no Senhor. Ainda que falhe o produto da oliveira, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que o meu corpo diz não vai, ainda que minha mente diz assim, eu não entendo, o Senhor está no controle da sua vida e das nossas vidas. Amém? Ele está no controle. E o inimigo não pode nos tocar. Voltando para os discípulos, ele olhava para o Senhor ali dormindo, ele não conseguia entender. Até hoje os judeus, eles esperam um Messias que resolve todas as coisas na hora da crise. Jesus não veio para isso. Isso daí é um detalhe que Deus faz para nós,
para dizer assim, olha, eu vou mostrar o meu poder, vou mostrar a minha glória, vou mostrar que eu estou com você. Mas o que eu quero é sua alma. Eu quero trazer você para morar aqui dentro, aqui comigo, dentro do meu reino. Esse mundo aonde que vocês vivem é passageiro. Eu tenho coisas 1000 vezes melhores. Quando eu começo a entender, a compreender isso, querido, eu falo assim, Jesus, me dá células de criança. Me dá células de criança, porque a tua palavra diz que o reino do Senhor é como, só entra quem é como criança. Criança não fica questionando, criança não fica preocupado se vai dar certo ou não. Criança enfia o dedo na tomada, não quer nem saber o que vai acontecer. Criança, querido, quer puxar a panela sem entender que aquilo ali... Querido, às vezes eu olho para trás e eu falo assim, Jesus, quando eu era nova convertida, eu enfiava a cara, não queria nem saber como criança. Que isso nunca, que eu nunca perca isso. Porque atitude é muito importante, querido. Quando nós tomamos decisões. Decisões é atitude. E muitas vezes eu peço ao Senhor, dá-nos a mente, ou melhor, a unção que o Senhor deu para Salomão de tomar decisões sábias, para dar conselhos sábios, para que nós só acertamos, para que nós só conquistamos mais e mais e mais. Em vez de murmurar, a gente produzir. Dar frutos, alegrar o coração do Senhor. Quando Deus diz que Davi era segundo o coração dele, querido, Davi não era um super-homem. Davi simplesmente ele sabia reconhecer nos momentos de erros, de dificuldades. Ele olhava para o Senhor e dizia, Senhor, eu me arrependo, eu dependo do Senhor. Então ele se humilhava, aquilo ali conquistava o coração de Deus. Sabe aquela criança que chega para a mãe e fala assim, começa a acariciar a mãe ou elogiar a mãe, e a mãe fala assim, ih, você está querendo alguma coisa, o que você quer realmente? Né? Começa a dizer coisas para a mãe que só quando ela está querendo algo que ela diz. Querido, nós devemos fazer isso não pelas coisas materiais, mas para mostrar para Deus que Ele é acima de qualquer coisa. Amai o Senhor, vosso Deus, sobre todas as coisas. Muitas vezes eu digo, Senhor, pastor, eu digo, Senhor, me dá esse amor para te dar, porque é tão gostoso te amar. É tão gostoso estar na tua presença. Sem nenhum interesse. Amém. As demais coisas vão acrescentar. A enfermidade vai ser curada. As portas vão ser abertas. O ouro e a prata vai chegar. Quando nós nos dedicamos para o Senhor aquilo que Ele quer que nós dedicamos. Então eu vejo que esse homem, Abacuque, ele estava muitas vezes enchendo o teu coração de fé e de esperança. A tua mente também, porque ele teve experiência com Deus, ele conhecia a Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele não precisava andar em tapete de veludo vermelho, não. Não importa onde que você esteja, o meu Deus está aí. Nesses momentos difíceis, com esses problemas todo, basta uma palavra do Senhor para resolver todas essas situações. Basta o que Deus quer, que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Jesus, quando ele diz, ele só liberou uma palavra. Ele só liberou uma palavra. A minha cachorrinha quer entrar aqui na live também. Ele só liberou uma palavra. Acalma-te. Oh, aleluia!
Acalma-te, vento. E o vento cessou. Querido, todos os detalhes, o Senhor tem uma mensagem. E o Senhor teve o prazer de fazer com que os seus discípulos passassem por aquela situação. Sabe para quê? Para mostrar para eles o milagre. Porque eu vendo o milagre é uma coisa, eu vendo outros recebendo vitória e milagres é outra coisa. Agora, eu viver o milagre, querido, quando Jó disse, eu sei, agora voltou, né? Que aqui congelou um pouquinho. Quando Jó disse, eu sei em quem eu confio, querido, para você falar, se eu sei em quem eu confio, é porque você tem experiência, você tem história. Amém? O cristão precisa ter experiência, ter história. Eu falo lá na igreja, gente, entra no seu quarto, como a palavra diz, fecha a tua porta. E tenha um momento ali especial com o teu Deus. Ele vai falar no teu espírito, ele vai falar no teu coração, ele vai falar através da tua palavra, ele vai se revelar a ti de tal forma. E é tão interessante, pastora, quando você tem uma experiência com Deus, é como um carimbo. E aquele carimbo no seu subconsciente nunca apaga. Pode passar 1 bilhão de anos, trilhões de anos, aquele carimbo fica ali registrado. Eu sei em quem eu confio. Abacuque estava dizendo, eu sei em quem eu confio, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Eu confio no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querido, imagina o coração de Deus ao ouvir esse coração falar essas palavras. Imagina-te. Você pode imaginar Deus lendo essas palavras do coração de Abacuque. Você pode imaginar nos seus momentos de crises, de dores, você dizer essas palavras para Deus. Querido, Deus levanta do seu trono, Ele move o céu, Ele move a terra só para te abençoar, para mostrar para você a glória dEle. Olha o que Jeremias 29:11 diz, presta atenção. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa crise vai passar. Esse problema vai ter solução. Esta enfermidade vai desaparecer. Você vai conquistar a vitória em nome de Jesus. Os filhos de Israel estavam perdidos na sua identidade com o povo de Deus. Eles não buscavam mais a Deus, estava perdido. Mas Deus estava dando corda, sabe quando você dá corda para alguma coisa? Deus estava dando corda para ver até onde que eles iam, até onde o limite. Sabe? Abacuque, ele estava ali liderando aquele povo, ajuntando aquele povo, e ele orou, fez essa oração, ele confiou no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor. Estamos andando cada vez mais, querido, parece que nós estamos caminhando para um precipício. Essa é a sensação que nos dá. Você olha para um lado, não está bem. Você olha para outro, não está bem. Agora você olha para a igreja, dá para você contar com dedos os que são e os que estão na presença do Senhor. O Senhor está nos mostrando também os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que faziam muito oba-oba. Acho que é isso, né?
que gritava muito e de repente hoje você fala assim, poxa, Deus nunca esteve ali. E quando você olha para os do Senhor, você fala, Senhor, será que é só isso? Aí eu lembro de Elias, Senhor, só restou eu dos profetas. Aí o Senhor diz sobre aquela multidão de pessoas, sobre a nação inteira, eu ainda tenho 400 que não se rendeu a Baal. Nós estamos, e essa é a minha oração, é meu desejo desse dia, que nós estejamos incluindo nesse número do Senhor. E eu falo, Senhor, tira tudo de mim, mas nunca tira a tua presença, teu Espírito. Porque é o teu Espírito que nos enche de fé, é o teu Espírito que nos dá esperança, é o teu Espírito que nos ajuda a vencer. Tudo estava ruim ao redor daquele povo, tudo estava ruim. Mas houve uma esperança, uma fé no Senhor. E para Deus mudar a situação, querida, basta uma palavra. Acalma-te, tempestade. Os discípulos olhou para ele e se ajoelhou, se prostrou e disse, Senhor, eu não sou digno de ter o Senhor aqui. Não sou digno. Mas o Senhor nos ama. Amém. O Senhor nos ama. E nós somos filhos prediletos do Senhor. Ele não passa a mão nas nossas cabeças. Nós pagamos pelas consequências das atitudes erradas que nós cometemos, pelas decisões equivocadas. Nós pagamos consequências. E ele nos ajuda, ele caminha conosco. Ele está conosco sempre. Amém. Querido, nem todos os nossos sonhos vão ser realizados no abrir e piscar de olhos. Nem todos. Nem todos os nossos projetos darão certos. Mas quando chega esse momento, nós não podemos perder a fé e a esperança. Escreva novas linhas. Estamos nos últimos dias desse mês de dezembro, o último mês de 2021. Eu não sei você, mas dá vontade de dizer assim, ano, vai logo embora. Querido, mas nós precisamos escrever projetos, nós precisamos colocar no papel sonhos, precisamos apresentar para o ano que está entrando para o Senhor e dizer, Senhor, aqui estão meus sonhos, aqui estão meus projetos. Me ajuda a conquistar todos eles. Mesmo que algum deles, Senhor, vai ser necessário de eu passar pelo vale da sombra ou da morte, mas eu confio que o Senhor vai estar ali comigo. E nós vamos ser mais do que vitoriosos. Projeto de salvação das almas. Projetos de grande conquista de almas. São projetos, querido, tremendos, mas que o resultado também é tremendo. Não entristeçais, não desanima. Amém? Para a glória do Senhor. Falamos com esse mesmo espírito de Abacuque, ainda que a figueira não deu seu fruto, ainda que tudo parece que está perdido, o Senhor está conosco. Neemias 8 diz assim, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Amém. Davi passou por tantas dificuldades. Davi passou por tantos vales. Porque estar no vale, querido, para mim é a pior coisa que tem. Eu gosto muito de ir para os montes. E quando eu estou lá no monte, eu falo assim, Jesus, eu vejo tudo que está lá no vale. Eu tenho um controle, porque eu estou vendo tudo. Mas quando eu estou lá no vale, eu falo, Jesus, que interessante, eu não consigo ver tudo que está lá em cima.
A melhor coisa é quando nós estamos em cima, que nós vemos as atitudes, as ações, os planos dos nossos inimigos. Nós temos o controle, vamos dizer assim, das coisas. Amém? Mas às vezes quando nós estamos no vale, nós precisamos caminhar. É como se nós tivéssemos o controle. E aí é onde que o Senhor vai testar a sua fé, vai aumentar a sua fé. Ele vai dizer, continua caminhando. Quando ele falou, Abraão, pega a tua família e sai da casa da tua parentela. Ele não deu para ele endereço, ele mandou ir. Simplesmente vá. Amém? E Abraão obedeceu. No vale é assim, é como se você fechasse os olhos e continuasse caminhando sem ver nada. Só com a tua obediência. Amém? Mas vai chegar o momento que você e eu vai estar no monte e vamos pegar o controle de tudo. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu oro que o Senhor entra. Se você aqui está passando por algumas dificuldades, se você aqui está passando por crises, se você aqui está passando por problemas de saúde, eu quero dizer que o meu Deus, Ele é o Deus que vai te visitar neste momento. Que o fogo do Senhor da cura esteja sobre a tua vida. E que a chave desta porta que você precisa, que o Senhor coloque nas tuas mãos e te coloque em frente da porta que você precisa entrar. Para a glória do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para a minha vida nesse dia. Sejamos como águia. Querido, quando a águia, para terminar, quando a águia ela está debaixo de uma tempestade, querida, ela olha para aquela nuvem pesada, aquela nuvem carregada de águas. Querido, eu não entendo aonde que ela arruma tanta força, tanta coragem. Mas ela tem um foco, ela fala assim, eu vou ultrapassar essas nuvens. Ela enche o peito dela de coragem e de fé. E ela faz um foco e ela vai. Amém? Uma certa vez, pastora Paula, eu falei que eu falo muito, me para, viu? Uma certa vez, eu estava com uma pessoa no grupo de louvor da igreja. E essa pessoa, depois que eu descobri que ela estava em pecado, aí ela me ligou, era umas 11 horas da noite, e me diz assim, ok, eu vou sair da igreja, e quando eu sair as portas vão fechar. Aí eu olhei assim, eu falei assim, Jesus, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Eu disse, Senhor, o diabo declarou que vai fechar. Eu nunca subi no monte para brigar e nem fazer guerra. Mas hoje, se o Senhor permitir, eu vou brigar lá em cima. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é sangue. É contra principado, potestades nas regiões celestiais. Eu tinha acabado de mudar para minha nova casa. Eu não sabia onde que estava nada. Naquela época nós não tínhamos YouTube nem celular. A gente tinha CD. Lembra dos CDs? Lembra? Eu tinha um CD de guerra que eu gostava de usar quando eu estava em guerra. Sabe aquele CD mesmo que sofá canta, sai tocando? Tremendo. Eu falei, Jesus, se o Senhor quiser que eu vou lá para o monte guerrear, me mostra onde que está esse CD no meio dessa confusão. Querido, milagrosamente eu olhei para um lado, o CD estava em cima de um móveis. Eu falei, Jesus, esse CD não estava aqui. O Senhor pegou esse CD da caixa e pôs lá. E eu falei, se eu quero estar no monte antes da meia-noite. Querida, eu peguei o meu carro, falei, Jesus, põe anjo dentro, põe anjo fora, me leva lá em cima. Querida, eu estava naquela noite, foi a noite mais escura, sabe aquela noite que não tem lua, que é um breu?
E eu peguei minha lanterna, eu estava subindo um monte, a lanterna pifou, morreu. E a bateria era nova. Eu falei, Jesus, algo aqui está acontecendo. E a minha cidade aqui, 10 horas, ou melhor, 9 horas, não tem mais nada aberto. E na cidade mais próxima do monte, não tinha nada, absolutamente nada aberto. Eu falei, Jesus, eu preciso subir nesse monte. Se fosse hoje, eu usava a luz do celular, mas não tinha celular naquela época. Não tinha, não existia. Querido, eu voltei e falei, Jesus, eu quero meia-noite estar no monte, são 11h30. Querido, quando eu entrei na cidade, tinha uma luz, tinha nós chamamos aqui de deli, seria um bar, mas o bar de vocês aí, não é? É um bar onde que vende, seria uma tenda, eu não sei como fala em português, anyway. Mas estava aberto. E eles vendem essas coisas assim, tipo leite, biscoito, outra qualquer coisa, eles vendem isso. E eu entrei e falei assim, olha, eu estou aqui buscando uma pilha. Ele falou assim, nós não estamos abertos para venda, porque nós estamos fazendo reforma. E outra coisa, nós não temos pilha, porque nós não vendemos pilha. Querido, meus olhos foi para a parede, eu vi lá um pacote de pilha, exatamente da que eu precisava, das grandes. Eu falei, e aquilo ali é o quê? Ele falou assim, meu Deus, eu nunca comprei pilha, eu nunca trouxe pilha para esse local, não entendo. Mas eu entendi, eu falei, Jesus, essa pilha foi colocada aqui milagrosamente. Eu falei, moço, quanto que é? Ele falou assim, eu não sei, não tenho ideia, pega e leva. Querido, eu pus a pilha, eu falei, Jesus, que essa bateria não morra. E eu subi. Amado, para terminar, quando eu estava em cima do monte, eu comecei a ouvir barulho de espada. Sabe quando você arranca a espada da bainha? E eu comecei a ouvir, como que eu vou falar? Som de lobo, sabe? De lobo, rugindo. E aí eu entendi que os anjos do Senhor estavam guerreando, brigando com os demônios. E o Senhor diz para mim, você só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora. Comecei a adorar o Senhor e era um barulho de espada brigando, batendo uma na outra. Chegou um momento que o Senhor falou assim, agora você desce, mas a presença do Senhor estava tão maravilhosa. Eu falei assim, não, eu não quero descer, eu não quero sair daqui. Jesus falou assim para mim, se você não descer, eu não responsabilizo o que pode acontecer. Eu falei, Senhor, eu estou descendo agora. E agora eu vou chegar no ponto da onde que eu quero falar, que eu fiz toda essa história. Quando eu desci do período da onde que eu estava até onde que meu carro estava, só tinha uma luz perto do meu carro, e não era aquela luz forte, não tinha, o restante da área era tudo escuro. Mas em frente da luz eu vi um animal, que metade era animal e daqui do pescoço para cima era uma cara de um homem. Quando eu ouvi aquela figura, querido, meus cabelos todos se levantaram. Eu fiquei paralisada. Paralisada quando eu vi aquele corpo de animal e aquela cabeça de homem. Querido, mas de repente me veio uma força tão grande, uma autoridade tão grande. É esse ponto que eu quero enfatizar. É esse momento que a águia, quando ela vai, ela se enche de força, ela se enche de poder para subir numa posição que ela olha assim e fala assim, puxa, eu tenho que ser muito mais, eu tenho que ter muito mais força do que essa força que está nessa nuvem. E naquele momento hoje eu sei, é linguajar, é o modo de dizer, eu não sei de onde que vem, mas nós sabemos de onde que vem. Não é de nós, é o Senhor que colocou em nós. Essa força de dizer, eu apontei o dedo para aquele animal. E eu disse para ele, tu sai da minha frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tu não sair, eu vou passar por cima. Querido, quando eu falei com aquela força, aquela autoridade, eu vi diante dos meus olhos aquele animal desaparecer diante de mim. Desaparecer.
Eu entrei no meu carro, falei, nunca mais eu venho aqui. 2 semanas depois eu estava voltando ali, vou lá até hoje. Porque a nossa briga não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa briga é contra o Satanás, seus principados, seus demônios, seus servos. Amém? Nossa briga não é contra no marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos, o patrão, os amigos, não. Nossa briga é contra as trevas. E o Senhor nos deu autoridade para dizer, para que nós, em nome de Jesus, expulsamos tudo isso. Então, querido, nós estamos entrando no ano difícil, no ano complicado. 2023, 2024, anos de crises materiais, financeiras, crises espiritual. É da agora para frente que o Senhor vai saber realmente. E nós, eu acho que é melhor eu dizer assim, que nós vamos saber quem é e quem não é. Tempos difíceis. Por isso, querida, é muito importante você ter experiência com Deus. É muito importante. Querida, é maravilhoso ouvir a pastora Paula, é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor ministrada pela tua filha. Mas o mais gostoso é você entrar nos seus aposentos e ouvir essa palavra do próprio Deus. Amém? É você abrir o seu poço e ir lá e buscar a água. Porque a pastora Paula pode até te ajudar com um cântaro, dando água para você. Mas ela não vai estar com você, nós não vamos estar com você 24 horas, mas o Senhor vai. O tempo inteiro o Senhor vai. Então, minhas últimas palavras é isto. Aprendemos com Abacuque. Não importa em que situação, em que ponto o Senhor te colocar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinde não dê os seus frutos, confia naquele que te chamou. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. E Ele vai te respaldar. E Ele vai te capacitar. E a vitória vai ser tua. Não tenha medo do que o inimigo possa te intimidar. Não tenha medo. Maior é o que está conosco. Amém? Maior é o que está conosco. Daniel, quando Daniel ficou sabendo que ele e os seus amigos iam ser jogados na fornalha, Daniel diz assim, mas o Senhor vai lá comigo. Se eu morrer, eu vou para a glória. Se eu viver, vai ser testemunho. Aprendo com o apóstolo Paulo que diz, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, é bom, mas se eu morrer, é lucro. Vamos para a glória anyway. Amém? Glória a Jesus. Tua graça me basta. Lucro. É lucro.